Oi, hoje a gente vai fazer um vídeo contando em detalhes o quanto a gente gastou no Jalapão fazendo por conta própria, para ver se valeu a pena ou não. Então primeiro a gente vai começar aqui olhando nossa colinha, transporte. Quanto que a gente gastou com transporte? Então vamos lá. Primeiro, a gente teve o maior gasto da viagem e total mesmo, foi com transporte porque a gente alugou o carro. Então se você tiver um carro 4x4, uma caminhonete, quiser ir, tudo bem. Mas então a gente não aconselha ir se não for 4x4 e se não for um carro alto, a gente não aconselha ir, nem de motorhome, nada. Então a gente gastou, a diária do aluguel do carro foi R$ 550 por dia, nós alugamos 3 dias, então ficou em R$ 1.650. Mas a limpeza que o pessoal cobra, se você quiser limpar, ele não cobra, tem que devolver ele bem limpo para eles, e eles cobram mais R$ 60 da limpeza. Então a gente gastou com o aluguel do carro mais a limpeza do carro R$ 1.710. Esse carro cabe até 7 pessoas, então você vai dividir em quantas pessoas você acha que vai conseguir por dentro do carro. Além do carro, você tem o diesel na região é cara e a gente acaba rodando bastante em estrada de chão, estrada bastante areião, então você tem um consumo grande de combustível. Então nós tivemos um consumo total de R$ 800 de combustível, um gasto total de R$ 800 de combustível. O diesel estava bem caro, beirando entre R$ 7,50 e R$ 8 o litro do diesel. Então a gente gastou em torno de R$ 800. Então se a gente fizer a soma, a gente gastou R$ 2.500, na faixa de R$ 2.500 de transporte. E esse valor você consegue rachar em todas as pessoas que estão dentro da caminhonete. A gente foi em 4 pessoas, a princípio ia só nós dois, mas a gente conheceu um casal que ia fazer o mesmo roteiro que a gente, e aí eles foram juntos e a gente acabou dividindo em 4. Então no final eu vou falar o preço por pessoa, se baseando em 4 pessoas, mas se você for em mais pessoas, tudo vai ficar bem mais barato. Então por pessoa aqui saiu R$ 627,50 por pessoa. De transporte. Vou falar dos atrativos agora. Cada um deles. A gente visitou o Fervedouro, por enquanto, que foi R$ 20, Veredas, R$ 20, Buritis, R$ 20, Bela Vista, R$ 25, Formiga, Cachoeira do Formiga, R$ 50, Fervedouro Macaúbas, R$ 20, Fervedouro Buritizinho, R$ 25, Fervedouro Ceiça, R$ 25 também. As dunas do Jalapão, eles não cobram entrada, mas você só entra com guia. E o valor do guia é R$ 150 e ele leva até 10 pessoas. A gente foi em 4, então dividindo esse valor ficou R$ 37,50 por pessoa. Então de atrativos por pessoa ficou R$ 242,50. Isso visitando 7 fervedouros e uma cachoeira, e mais as dunas, né? Então, quanto à hospedagem, então foi uma viagem curta, foram 3 dias de viagem, 2 noites no Jalapão. Então uma das noites a gente dormiu no Fervedouro Bela Vista, que custava R$ 45 para acampar, e uma das noites a gente se hospedou no camping da Cachoeira da Formiga, que custou R$ 25 para acampar. Então a gente gastou R$ 70 por pessoa de estadia dentro do Jalapão. Lembrando que a gente ficou em camping, ou seja, a gente levou nossas barracas, toda a nossa estrutura, a gente que levou. Porque se você ficar em pousada, esse valor vai aumentar, obviamente, consideravelmente. Um pouco mais. De alimentação, a gente não vai falar o quanto a gente gastou, porque a gente não gastou nada lá. A gente levou comida, a gente levou bastante lanche, comida para fazer à noite. A única coisa que a gente comprou foi um suco de maracujá no Recanto das Dunas, que foi R$ 10. De resto, a gente não comprou comida, café, almoço e janta lá. Então isso vai variar muito de acordo com o seu estilo de viagem, né? Se você vai fazer igual a gente, tentando gastar menos, ou se você vai querer comer lá. Nos fervedouros, assim, por exemplo, no Bela Vista, eles ofereciam café da manhã, almoço e janta, aí você pagava a parte, né? Então de alimentação a gente não vai entrar nesse ponto, porque depende muito do seu estilo de viagem. Então somando transporte, hospedagem e atrativos, a gente gastou um total de R$ 940 por pessoa. E isso pensando que a gente foi em 4 pessoas. Eu fiz aqui uma conta mais ou menos, se a gente fosse em 6 pessoas, sairia R$ 718. Então, quanto mais pessoas você for, mais barato fica. Tanto essa questão do guia, como a questão do aluguel da caminhonete. Acaba diluindo bem, porque o mais caro do que a gente gasta é o aluguel, é o transporte. Porque lá é difícil chegar. Os atrativos não são tão caros, as coisas lá, bom, os campings também são ok, a pousada eu nem sei porque a gente não olhou, mas caro é chegar.
e a caminhonete. Então se você consegue em 6, que é o que eu acho que seria com mais conforto, 7 na caminhonete só se for uma criança e tal, agora 6 você vai com conforto. Acho que seria o ideal aí você ficaria nessa faixa que a Marina falou de R$ 718 por pessoa, fazendo esse nosso roteiro. E outra dica dá pra se dar uma choradinha de desconto na entrada dos fervedouros. Se a gente em 4 já conseguiu desconto em alguns, às vezes o desconto é R$5, R$10, mas você consegue alguma coisa. Então às vezes em mais pessoas também você consegue negociar alguma coisa a mais. Nesse lugar que a gente alugou a caminhonete, a gente deixou o camper lá estacionado, então foi um gasto que a gente não precisou ter, porque a gente estava procurando estacionamento também, né? Porque ia ter que alugar a caminhonete e deixar a nossa casa em algum lugar. E eles deixaram a gente estacionar lá. Isso, se a gente for comparar com os roteiros das agências, as agências vão cobrar na faixa de R$2.800 a R$3.000 um passeio de 3 dias. Aí se você quiser fazer mais passeios, aí chega até R$4.500 o roteiro. Aí o céu é limite também de preço e de dias, né? Mas então dentro desse nosso roteiro a gente gastou 900 e poucos reais por pessoa, daria para fazer se fosse mais gente 700 e poucos reais por pessoa. E se você fechar com uma agência onde o roteiro é todo fechadinho, mas é bem parecido com o que a gente fez, você vai gastar aí em torno de 2.800 a R$3.000 por pessoa. Eu peguei um exemplo aqui que eu cotei, que era 3 dias e 2 noites também, igual o nosso, só indo em 5 fervedouros. Alguns locais tinham opção de alimentação, outros pacotes não, isso também você tem que olhar. Ficava R$2.290, esse mesmo roteiro que a gente fez, porque era o valor de alta temporada, né, que é de abril a outubro ou feriados, e a gente foi na alta temporada, então os valores costumam ser um pouquinho mais altos. E outra coisa também que eu achei que valeu muito a pena, além da parte financeira de fazer por conta própria, é a liberdade do roteiro. Por exemplo, a gente fez 7 fervedouros e esses 7 eu escolhi quais eu queria fazer. Quando eu ia fechar com a agência, eu não achei nenhuma com todos os fervedouros que eu queria. Tinha alguns que eu não queria incluídos no pacote, tinha algumas cachoeiras que a gente já não estava afim de ver mais, porque a gente viu muita coisa no caminho, não fazia sentido pra gente ali. O canyon, eram coisas que pra gente não fazia sentido fazer de atrativo ali. Então, fazendo por conta própria, além de ficar mais barato, a gente conseguiu colocar tudo que a gente queria dentro do nosso roteiro, né? Ficou mais flexível para isso. E se você for em mais gente, você pode, ao invés de simplesmente baratear, você acrescentar mais dias e conseguir ver mais fervedouros e conseguir fazer outras coisas por lá. A gente fez um roteiro relativamente rápido, por conta até do que os maiores gastos era o aluguel com a caminhonete. Então, cada dia a mais você tinha um acréscimo bem grande ali do valor. Mas se você tiver mais gente, talvez você consiga ficar mais dias lá e ver mais fervedouros. Tem vários fervedouros novos abrindo, entre outras coisas. Então isso é muito relativo quanto o que você quer fazer. Mas eu acho que esse roteiro de 3 dias, 2 noites, dá pra ver uma pincelada de tudo. A gente viu 7 fervedouros, o que é até mais do que os pacotes que eu olhei. A Cachoeira do Formiga e as dunas. A gente foi na comunidade Mombuca também só para conhecer, que lá não cobra nada. Então, assim, eu achei que deu para ver bastante coisa nesse roteiro de 3 dias. Eu acho que se a gente fosse voltar, talvez botaria um dia a mais para conhecer fervedouros que a gente não conheceu dessa vez. A gente mas fez assim, tudo que a gente queria. Não ficou nada para trás. A gente fez um pouco rápido, assim. Mas lá também você fica esperando sempre. Lá, na realidade, você fica esperando nos fervedouros, tudo, então... Você entra no fervedouro há 15 a 20 minutos. Então, você tem que fazer vários fervedouros no mesmo dia. Então, por isso que acaba sendo um roteiro mais rápido, mas você consegue fazer bastante coisa durante o dia por conta dessa questão do tempo, né? E outra coisa que valeu a pena também foi dormir nos locais, tanto no fervedouro Bela Vista como na Cachoeira do Formiga. Achamos que valeu muito a pena. No Bela Vista você tem a opção de pousada também, se não quiser ficar no camping, que aí você pode nadar à noite, de manhã, vale muito mais a pena do que só ficar 15 minutos. E na Cachoeira do Formiga não tem pousada ainda. A área de campo é um pouquinho precária, mas deu para aproveitar muito a cachoeira dormindo lá também. Então foi uma coisa que valeu a pena também, fazendo por conta própria. Todos eles, assim, eles estão melhorando, tem alguns caras já montando pousada, entre outras coisas. Então, quando a gente foi, o único que tinha estrutura boa para dormir mesmo era o Bela Vista. Você tinha alguns outros, por exemplo, Por Enquanto eu sei que tinha, eu não me lembro exatamente, mas que dava para dormir também. Mas a estrutura sempre bem precária. Ou é um batidão lá com sombra que você pode montar barraca. No Cachoeira da Formiga era bem ruim também. Então assim, não é que é um lugar, putz, é só chegar e dormir. Não, você tem que estar pronto porque tem um banheirinho lá com água fria.
e um local ali que você consegue armar sua barraca. E outra coisa também é que tinha muito fervedouro que tinha camping nele. Tinha camping assim, podia dormir ali, né? Você podia armar sua barraca, é o que o André falou. Tinha um batidão assim e você podia dormir lá. E aí, por que a gente escolheu esses dois, né? O Bela Vista porque tinha mais estrutura e porque era um fervedouro que eu vi que era melhor para você nadar à noite e tudo mais. Então, era um fervedouro que eu queria muito dormir. E a Cachoeira do Formiga, porque é um lugar diferente e também vale muito a pena dormir. Então, por isso que a gente escolheu, só tinha 2 noites, então a gente só escolheu esses dois. Se tivesse mais, teria mais opção de camping para dormir nos outros fervedouros também. Então, acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa? É isso, não? Acho que é isso. Então, o total por pessoa, 940 nesse roteiro nosso, economizando com alimentação, acampando de barraca, enfim, fazendo por conta própria. E pra gente valeu muito a pena, porque a gente não tinha como fechar um pacote com a agência nos preços que eu cotei com eles, então pra gente valeu muito a pena. E é isso.